Olá, amados, graça e paz. Hoje nós vamos dar início, a falar dos últimos 3 dons, que são os dons vocais. Nós vimos já 6 dons do Espírito Santo. 3 de revelação, 3 de poder, e agora nós vamos dar início à série de vídeos dos 3 vocais. Os dons vocais operam na área da comunicação entre Deus e os homens pelo Espírito Santo, tanto em linguagem desconhecida ou línguas estranhas, como também em um idioma conhecido. Os dons de inspiração vocal manifestam-se quando Deus fala sobrenaturalmente aos crentes. Quando os crentes operam nesses dons, os outros são fortalecidos, encorajados e confortados. Então é importante nós entendermos que esses dons vocais, seja línguas com interpretação ou a própria profecia, e nós estamos adentrando já no dom da profecia, ela tem um objetivo no Novo Testamento diferente do que a profecia no Velho Testamento tinha. Porque a profecia no Velho Testamento também dirigia o povo de Deus. Já no Novo Testamento, com o novo nascimento, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não usa mais profecia para guiar o seu povo. Deus usa o seu Espírito e a sua palavra. Se vier uma profecia ou uma língua com interpretação que é igual à profecia, isso serve somente para confirmar algo que já tem um testemunho interior dentro do crente. Amém? Então, especificamente o dom da profecia é a expressão vocal sobrenatural em um idioma conhecido. A palavra hebraica traduzida por profetizar significa sair fluindo ou borbulhar como uma fonte, jorrar. Não é algo que nasce da mente e da vontade do homem. Não, é algo que nasce da mente e da vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós temos a mente de Cristo, a respeito de ter a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Amém? Mas a profecia, ela não é dada mediante a vontade humana. Quando o homem profetiza da sua vontade, aquilo ali é uma falsa profecia. Mas as falsas profecias, elas só confirmam que existe a profecia verdadeira. Nós só precisamos distinguir. A Bíblia nos manda julgar as profecias. Não julgar os profetas, mas julgar as profecias. Porque existem profecias que são falácias, que são feitas pela vontade do homem, não tem nada a ver com a direção de Deus, não está glorificando o ministério de Jesus, nem nasce da inspiração do Espírito, mas muitas vezes da vontade da carne. E isso tem trazido assim muita confusão no corpo de Cristo. Amém? Então, profetizar em um sentido geral inclui toda comunicação inspirada. Ou seja, profetizar é você falar debaixo da inspiração do Espírito de Deus. Amém? Então, a manifestação de profecia é parte da profecia no sentido geral. A palavra de sabedoria é parte da profecia no sentido geral, mas não é a manifestação do dom da profecia. A palavra de conhecimento é parte da profecia no sentido geral, mas não é a manifestação do dom da profecia em si. Dos dons vocais, este é o melhor, pois não requer nenhum outro dom para completá-lo. Já o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria ou do discernimento de espírito, geralmente eles vêm acompanhados de outros dons, como também os dons de poder, O dom de operação da fé, que vai receber algo, o dom da operação de milagres, ou os dons de curar, que vão operar algo, amém? Vai fazer algo. Então, a profecia não deveria ser algo alheio à igreja, deveria ser algo que deveria fazer parte do culto. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E Paulo diz que todos devem profetizar. Para quê? Para que se aprenda. E profetizar aqui é falar debaixo da inspiração do Espírito. É algo que você fala, mas você sabe, aquilo ali é o Espírito de Deus que está te inspirando a falar.
tem que ser em linha com a palavra de Deus, não deve ser algo forçado, nem deve forçar ninguém, mas algo que revela o propósito do coração, os sentimentos, revelam muitas coisas que estão ocultas dos homens, mas que faz com que aquele a quem é destinada a profecia, ele reconheça verdadeiramente que Deus está no nosso meio e venha a se arrepender, venha a ser confortado, venha a ser edificado, venha a ser consolado e glorifique a Deus. Amém? Qual o propósito do dom da profecia? 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia no Novo Testamento, ou o dom de profecia, tem esse propósito de edificar, de exortar e consolar. Edificar é o ato de construir, levantar, promover o outro em sabedoria cristã, piedade e santidade. Exortar significa animar, incitar, encorajar, estimular, aconselhar, induzir, persuadir. Consolar significa confortar, aliviar ou suavizar a aflição, o sofrimento, o padecimento de alguém. Então, o dom da profecia, ele tem esse propósito, trazer edificação, exortação e consolo. O que não é profecia? O dom da profecia não é pregar. Embora às vezes possa haver um elemento de profecia na pregação, ambas não são a mesma coisa. Pregar significa proclamar, anunciar, bradar ou contar. Quando se prega, fala-se por meio de processos mentais de raciocínio e intelecto, isto é, precisamos estudar para pregar. A profecia vai além disto. Não precisamos estudar para profetizar. Somos inspirados a isso. As pessoas são salvas pela pregação e o propósito do dom é atrair pessoas para a salvação, mas não para salvá-las. A profecia pode até deixar as pessoas admiradas, mas é a pregação da palavra que vai levar salvação ao coração delas. Amém? O dom da profecia não é um dom ministerial do profeta. Nós precisamos separar isso e eu vou gravar um vídeo somente falando qual a diferença entre o dom da profecia e o ministério do profeta. Não se deve confundir os simples dons da profecia com o cargo profético, visto que no primeiro não há revelação. Antes, ele é dado para exortar, consolar e edificar, enquanto o profeta é usado nos dons de revelação, além de profecia. Mas nem sempre alguém que seja usado com certa frequência no dom da profecia é necessariamente um profeta. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículos 29 e 30, diz assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado e cale-se primeiro. Então, Paulo está aqui doutrinando a igreja de Corinto para que haja ordem e decência. Amém? Então, ele diz que num culto não deve ter somente um monte de profecia, não. Ele começa a colocar equilíbrio aqui. E ele diz, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os demais façam o quê? Julguem. O profeta não, mas a profecia que ele está dando. Outra coisa, o dom de profecia não é predição. O simples dom da profecia não prediz, nem revela, e também não é dado para regularização da vida de alguém. Tem muitos locais onde os profetas, eles querem regular a vida das pessoas, e isso é um erro. O dom de profecia não é para isso. Amém? Então, é algo que nós precisamos entender, é algo que nós precisamos distinguir, é algo que nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento. E porque há muita meninice, não quer dizer que nós devemos abrir mão do que é original, do que a palavra de Deus prescreve e ensina. Nós precisamos somente corrigir, assim como Paulo estava corrigindo a igreja de Corinto e não queria que eles fossem ignorantes no que diz respeito aos dons espirituais. Nós precisamos também entender o tempo de meninice espiritual e ensinar os crentes, aos cristãos, a andarem na verdadeira disciplina espiritual, na verdadeira santidade, sabendo que esses dons eles são autênticos, mesmo que em alguns lugares sejam utilizados de forma
errada e equivocada. Amém? Estamos iniciando os dons vocais. No próximo vídeo eu vou falar a diferença entre os simples dons de profecia, me perdoe pelos simples, mas é tão autêntico como os demais dons, e o ministério do profeta. Amém? Fique comigo, você vai estar aprendendo muitas coisas e eu creio que Deus vai estar nos abençoando com muito ensinamento. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.